Você é empresário e com certeza já abriu o seu CNPJ ou mudou de um escritório para outro e você precisou entender como esse escritório funciona. Ou então você não sabe como você procura as informações, como que você se comunica com esse escritório ou quais são os canais que podem te trazer respostas quando você precisa. E vou além. Talvez você precise ficar ali no WhatsApp esperando por muito tempo para ser atendido. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como é o onboard da Prime Contabiliza e como os clientes, quando chegam para o nosso escritório, sabem aonde eles precisam ir, quais são as suas obrigações e os seus deveres, assim como as responsabilidades da Prime Contabiliza. Mas antes, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar esse vídeo se ele for relevante para você e curtir. Curte todos os nossos vídeos porque ele ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. Então, roda a vinheta. Hoje nós vamos mostrar aqui para vocês como funciona o onboard da Prime Contabiliza, ou seja, a integração e as boas-vindas para um novo cliente. Quando um cliente procura o nosso escritório, passa por toda a parte comercial, contratação, assina o contrato e finaliza agora a parte comercial, inicia assim a parte de onboard, aonde o cliente vai entender como funciona o escritório da Prime Contabiliza. Eu vou mostrar aqui agora na tela do computador, assim como o cliente recebe ou como o cliente ele é abordado com toda essa integração. Primeiro temos aqui a tela mostrando aqui sobre essa integração e as boas-vindas à Prime Contabiliza. E aí a gente já faz umas boas-vindas para o cliente, dizendo que é um prazer ter ele como nosso cliente e o nosso propósito é a facilidade na sua jornada empreendedora através da nossa parceria. Então a gente sempre aqui na Prime vai buscar facilitar cada vez mais o empreendimento que já é tão desgastante no dia a dia. Após as boas-vindas, a gente apresenta um pouquinho da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores. Então a nossa missão sempre é ajudar os empresários, com nossos valores sendo norteados por uma fé cristã, uma lealdade e um compromisso. E a nossa visão é ser uma empresa referência em contabilidade. Então a gente mostra quais são esses 3 pilares que hoje norteiam o nosso escritório. Após isso, a gente vem para os atendimentos, ou seja, como que o cliente da Prime consegue nos conectar, nos contactar. O primeiro caminho é via WhatsApp, que é o relacionamento mais cotidiano, que tem o dia a dia ali, troca de informações e necessidades. Depois existem o e-mail, que é o tão tradicional meio de comunicação, e ali vai orientações e algumas formalizações são feitas por e-mail. A Prime tem uma comunidade no WhatsApp, que ali vão todos os comunicados oficiais, ou seja, todos os clientes recebem alguma comunicação importante através dessa comunidade que a gente chama de Clube Prime. E também temos o nosso aplicativo, que ali vai toda a documentação, todas as guias, tudo está dentro do nosso aplicativo. Preciso do meu contrato social, Bruno. Ele pode ir lá dentro do aplicativo e retirar o contrato social dele. Bruno, eu deixei de pagar a guia do Simples Nacional, eu preciso dela. Ele consegue ir lá no nosso aplicativo e automaticamente calcular novamente a guia do Simples dele. Bruno, mas ele só consegue fazer isso pelo aplicativo? Não. Ele pode fazer também pelo WhatsApp, porém o aplicativo funciona 24 horas e ele pode ter isso na palma da mão dele. Os contatos oficiais do escritório, e se você gostaria de ter aí o nosso contato oficial, já deixo à disposição para você nos procurar quando precisar. Após o atendimento,
a gente vem para uma informação sobre a empresa dele. Essa empresa que foi aberta ou a empresa que está sendo transferida, e a gente traz um pouquinho sobre a parte de legalização dela. Quais são as atividades que hoje tem no CNPJ dele, qual é o tipo da empresa dele nesse momento, se é uma sociedade simples limitada, se é uma sociedade empresarial, qual o local que essa empresa está registrada, se é na junta comercial do estado, se é no cartório. Então as informações de legalização são colocadas aqui nesse momento da apresentação. Após isso, a gente pede para ele fazer um breve resumo de como é a operação dele e quais são as suas principais dificuldades atualmente. A gente quer entender se esse cliente mudou de um outro escritório, qual foi o problema que ele enfrentou lá? Qual é a dor que a Prime Contabiliza hoje precisa resolver para esse novo cliente? Com isso, a gente pergunta para ele: como a Prime pode resolver o seu problema? Às vezes a gente acha que a gente tem solução para todo mundo, mas na verdade o empresário ele pode trazer uma solução tão simples e a gente tenta dificultar muitas vezes a solução desse problema. Então a gente quer ouvir dele como que a Prime pode ajudar e auxiliar a empresa dele nesse momento. Após isso, a gente vem fazendo uma explicação sobre a separação da pessoa física da pessoa jurídica. Esse é o ponto mais comum de todo empresário nas falhas que eles possuem de administração. É quando você mistura a pessoa física da pessoa jurídica. Então aqui a gente coloca tanto a diferenciação, quanto a questão de uma abertura da conta bancária, capital social, a entrada desse dinheiro, principalmente para as empresas que estão começando agora, assim como essa efetiva separação de receitas e despesas, não só dentro da conta bancária, mas dentro da vida do empresário. Aqui a gente vem explicando um pouquinho sobre como funciona o financeiro de uma empresa. A gente coloca quais são as principais receitas, ou seja, todos os recebimentos que eles têm nas contas bancárias, que ele é obrigado a emitir todas as notas fiscais. Aqui vem várias dúvidas que o próprio empresário tem com a gente nesse momento. E aqui a gente explica cada uma delas. Aí nós falamos também sobre as despesas, todos os pagamentos efetuados pela conta bancária, discriminação, o motivo do pagamento, já detalhado na planilha de controle dele, e assim sucessivamente. A gente vem falando depois sobre as obrigações da empresa dele com a contabilidade. Nós aqui na Prime Contabiliza temos o serviço de emissão de nota fiscal, assim como um sistema que emite também. Porém, a responsabilidade continua sendo do empresário, tanto das informações quanto da conferência dessas notas fiscais. Sobre os impostos mensais na DAS do Simples Nacional, então vem dizendo aqui as informações da data de vencimento, como que ela vai pagar esses impostos numa única guia, o percentual que ele está enquadrado. Então as informações da empresa que é do Simples Nacional a gente detalha nesse momento. Aqui a gente vem falando sobre os impostos mensais na folha de pagamento. Aqui a gente detalha bastante sobre as datas de vencimento, o que é o FGTS, de quem é a responsabilidade do INSS, sobre o funcionário que ganha mais do que R$5.000, a parte do imposto de renda, tudo detalhamos nesse momento. Após a gente fala sobre o Prolabore mensal, que é uma obrigação que o empresário tem que ter. Além do recolhimento para a Previdência, se ele trabalha efetivamente na operação, ele precisa ter um Prolabore de retirada. E aí a gente vem colocando sobre as formas de remuneração do sócio, que além do Prolabore, ele também tem a distribuição de lucro. E aqui a gente já tira as dúvidas que ele tem sobre a distribuição por mais de 50 mil e os 600 mil global no imposto de renda dele. Aqui a gente fala sobre o extrato e a importância dele tanto para a parte contábil quanto para a parte de controle financeiro dele. Então a gente coloca aqui detalhe por detalhe das contas, as discriminações dos movimentos, os documentos comprobatórios, os formatos que a gente precisa que ele envie e o prazo para
para que seja enviado isso todos os meses. Aqui existem algumas orientações da contabilidade, como abrir uma conta PJ, transferir o valor do capital social, passar todos os cadastros para o CNPJ, e aqui a gente identifica alguns, como por exemplo, empresários que eram informais, a máquina de cartão era no CPF, agora ela precisa ser no CNPJ. Porque se ele mantém no CPF, ele vai pagar mais imposto do que ele deveria. Esse é o momento onde fazemos várias orientações para o empresário. Aqui a gente joga uma frase para ele pensar, que não existe crescimento sustentável sem organização. Toda empresa precisa do básico bem estruturado para poder dar certo. E isso precisa acontecer desde o começo. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o fluxo de caixa e a importância disso. E já disponibilizamos para ele uma planilha no Excel, simples, porém efetiva, até que ele consiga crescer mais e contratar um RP ou até mesmo um BPO financeiro. Mas aqui ele já começa fazendo o certo. Aqui é onde a gente detalha sobre o aplicativo da Prime, onde a gente fala as informações, o que ele pode tirar, como ele pode operacionalizar tudo que o sistema pode oferecer para ele, tanto no app no celular dele, quanto no desktop na versão web, onde ele tem uma visão melhor do sistema. Falamos aqui sobre envios das documentações e as obrigações que eles têm que fazer para a gente todos os meses, e temos a nossa política de indicação, ou seja, não é só a Prime que ganha, todo cliente que ele traz também ele ganha junto. E aqui é onde a gente pede para ele avaliar o nosso escritório, a nossa apresentação e tudo que ele já recebeu até esse momento. E aí, você acha que se você viesse para a Prime, você saberia qual caminho precisa percorrer no início da sua jornada? Então, esse é o nosso onboard. É para você, empresário, entender um pouquinho o que a sua contabilidade precisa te entregar. E você que é contador, não deixe de fazer isso com o seu novo cliente. Isso vai fazer uma diferença muito grande e vai evitar vários desencontros lá na frente. Se esse conteúdo foi relevante e foi importante para você, não deixe de compartilhar e curtir o nosso vídeo. E é como eu sempre digo, Vencer Prime.